O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. E nós leremos até o versículo 21. João 3, 1 a 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Meus amados, eu quero tratar com vocês sobre novo nascimento, uma necessidade vital. Eu preciso reconhecer e confessar que o assunto que vou tratar nesta manhã, ele é absolutamente vital, absolutamente necessário. Não trataremos de amenidades, não trataremos de coisas passageiras, terrenas, temporais. Trataremos daquilo que é essencial para a sua vida, para a sua alma, para a sua salvação. Nesta manhã aqui só tem dois tipos de pessoas. Não são as ricas e as pobres. Não são as jovens e as idosas. Não são aquelas
que já têm confessado a sua fé, e membros de uma igreja, e aqueles que ainda não são membros de uma igreja. Aqui só tem dois tipos de pessoas: aquelas que já nasceram de novo, têm seu nome escrito no livro da vida, e aquelas que ainda não nasceram de novo. Sem novo nascimento, preciso reconhecer que sua vida é vã, sua religião é vã, sua esperança é vã. Sem novo nascimento, você pode entrar numa igreja, ser membro de uma igreja, ser líder de uma igreja, ser doutor em teologia, mas sem novo nascimento você não pode entrar no céu. Você não pode ver o reino, você não pode entrar no reino de Deus. Então a grande pergunta nesta manhã é: você já nasceu de novo? Jesus está em Jerusalém, realizou ali grandes milagres. As pessoas em Jerusalém estão impressionadas com o seu poder. Muitas delas aderiram a Jesus em virtude do que viram. E dentre essas está Nicodemos. Nicodemos é um fariseu. Nicodemos é um membro do Sinédrio. Nicodemos é um mestre em Israel. Nicodemos, sabendo que Jesus estava em Jerusalém, à noite foi vê-lo. Não sabemos por quê. Se por medo, se por constrangimento, se por soberba. E ele chega fazendo desabridos elogios a Jesus, rasgados elogios a Jesus, dizendo: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E quando Jesus retorna a conversa com ele, não prossegue o assunto, não dá percurso e oportunidade para mergulhar naquele assunto, mas Jesus vai direto ao ponto, toca no nervo exposto do problema, e disse para ele: Nicodemos, em verdade te digo, se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Nicodemos não entende essa linguagem, como também a mulher samaritana não entendeu a linguagem de Jesus quando falou de uma água viva. E ele perguntou: mas o que é isso? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? O senhor está falando daquele assunto que se falou lá no passado, de metempsicose, de transmigração das almas, de reencarnação? Jesus: não, Nicodemos, estou tratando disso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu estou falando para você que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Eu estou dizendo para você que importa-vos nascer de novo. Nicodemos não entendeu novamente a linguagem de Jesus. Então Jesus disse: Nicodemos, é como o vento. Você não vê o vento, mas você sabe que o vento existe. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos continua não entendendo Jesus. Ele questiona Jesus. E Jesus diz: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Estou falando de coisas terrenas, e se começar a falar das celestiais? Nicodemos, entenda uma coisa: assim como Moisés levantou no deserto a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E desta maneira, irmãos, Jesus começa a falar para Nicodemos sobre novo nascimento. E a primeira coisa que eu quero destacar é por que Nicodemos, é por que você, é por que aqueles que estão nos acompanhando precisam de nascer de novo. E a primeira verdade incontestável acerca da necessidade do novo nascimento
é que a inclinação da nossa carne vai na contramão da vontade de Deus. Na verdade, o que significa é o seguinte: você e eu não podemos produzir essa mudança em nós mesmos. Salvação não é uma questão de você produzir isso no seu próprio coração. Você não pode se arrepender a menos que Deus lhe dê o arrependimento para a vida. Você jamais crerá se Deus não lhe der a fé salvadora. Assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como um leopardo não pode arrancar as manchas do seu corpo, assim também você e eu não podemos mudar a nós mesmos, produzir o novo nascimento por nós mesmos, porque a inclinação da nossa carne dá para o mal, dá para aquilo que é inimizade contra Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nasceu de novo, a porta do céu estará fechada para você. Se você não nascer de novo, naquele grande dia do juízo, o que lhe resta é uma horrível expectativa de juízo. Você precisa nascer de novo, porque apenas ter uma fé intelectual não pode salvar você. O capítulo 2 termina mostrando que Jesus não acreditava naqueles que acreditavam nele, porque a fé daqueles que acreditavam nele não era a fé salvadora, era apenas a fé de um milagre. Eu vi milagres, então eu creio. Eu espero um milagre, então eu creio. Mas essa fé apenas no Cristo milagroso, apenas no Cristo que opera maravilhas, apenas no Cristo que faz prodígios, não é a fé que leva você para o céu. Há muitas pessoas que creem em Jesus apenas quando o calo aperta, creem em Jesus apenas quando chega um problema grave, recorrem a Jesus apenas quando a coisa está difícil para ele, e então ele recorre a Jesus, e quando há o livramento, ele também se esquece de Deus, se esquece de Jesus. Então essa fé não salva. Você precisa nascer de novo, porque novo nascimento é uma ordem. Importa-vos nascer de novo. Agora vamos entender, irmãos, qual é a natureza deste novo nascimento. Primeiramente, pedagogicamente, me permita dizer o que não é novo nascimento. Primeiro, novo nascimento não equivale a ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Tem muita gente que confundiu isso, achando que na teologia da prosperidade, se você é bem-sucedido financeiramente, você está debaixo da bênção de Deus da salvação. Isso não é verdade. Nicodemos era um homem rico, conforme João 19:9. Ele tinha dinheiro, mas não tinha salvação. O dinheiro é bom. O dinheiro pode nos dar muitas coisas boas, mas não pode nos dar o essencial. Ele pode comprar uma passagem para você visitar o mundo, mas não pode lhe dar um passaporte para o céu. Ele pode lhe dar uma casa, mas não pode lhe dar um lar. Ele pode lhe dar remédio, mas não pode lhe dar saúde. Ele pode lhe dar prazeres, mas não pode lhe dar paz. Nicodemos era rico, mas estava perdido. Segundo, novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. No versículo 10, Jesus diz que Nicodemos era um mestre em Israel. E quando diz mestre, não era um mestre de ciências biológicas, não era um mestre de matemática ou física. Não, quando diz que ele era mestre em Israel, ele era um professor de Bíblia, ele era um teólogo, ele era alguém distinguido de douto saber doutrinário, e não obstante isso, ele estava perdido. Tem muita gente que conhece a Bíblia, tem muita gente que estuda profundamente a teologia, tem muita gente que é capaz de destrinchar os mais intrincados assuntos teológicos, e não obstante isso, estão perdidos. Nicodemos era um deles. Terceiro, novo nascimento não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. Versículo 1 nos informa que Nicodemos era um dos fariseus. E fariseu foi um grupo religioso que surgiu no período interbíblico.
para resistir à secularização da fé judaica, para combater o helenismo, para não suportar a cosmovisão que os gregos queriam passar. Foi um grupo de reforma e reavivamento. É bem verdade que ao longo dos tempos eles se perderam, mantiveram a forma, mas perderam a essência. Mas o fariseu era muito religioso, ele frequentava a sinagoga, ele fazia jejum semanalmente, ele entregava o dízimo até das coisas menores, das hortaliças da casa. A despeito de ser muito religioso, Nicodemos não estava salvo. Quarto lugar, novo nascimento não equivale a ocupar um cargo de liderança na igreja. Veja o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Essa ideia de principais aí, a palavra grega archon, traz a ideia do líder, de um membro do Sinédrio no caso. O Sinédrio era o mais importante tribunal dos judeus, que fiscalizava a vida pessoal, familiar e religiosa e espiritual dos judeus. Ele estava olhando para as pessoas, cuidando delas espiritualmente. Ele era um líder destacado da sua religião, mas ele não era salvo. Então ninguém é salvo porque frequenta uma igreja cristã, ninguém é salvo porque professa uma fé ortodoxa, ninguém é salvo porque é filho de crente, ninguém é salvo porque frequenta a igreja, exerce um papel de liderança na igreja. Nicodemos tinha tudo isso e ainda estava perdido. Mas em quinto lugar, novo nascimento não equivale a ter informações corretas a respeito de Jesus. Veja comigo o versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele sabe de uma coisa. Primeiro, ele sabe que Jesus veio de Deus. Segundo, ele sabe que Jesus é um mestre. Terceiro, ele sabe que Jesus tem poder para fazer milagres. Quarto, ele sabe que Jesus é vindo da parte de Deus. Todas essas informações estão corretas. Essa teologia é boa. Esse conhecimento e cabedal teológico é do mais alto padrão. Mas notem isso: ninguém é salvo porque sabe quem é Jesus. Ninguém é salvo por saber que Jesus nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está no trono e vai voltar. Há muitas pessoas que têm todas as informações adequadas e corretas acerca de Jesus Cristo, mas nunca foram salvas. Sexto lugar, novo nascimento não equivale a uma reforma moral. Versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne. Há muitas pessoas que acham que elas bebiam, hoje não bebem mais. Elas eram ébrias, hoje são sóbrias. Elas eram pessoas que viviam viciadas em drogas, hoje elas estão livres das drogas. Elas viviam na prostituição e hoje vivem uma vida regular, moralmente falando. Elas viviam uma vida desonesta, roubavam, faziam falcatruas, hoje vivem uma vida honesta. E achando que essas reformas, embora importantes, levariam elas para o céu. Isso não é verdade. Nicodemos era um homem íntegro. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um líder espiritual. Mas ele não estava salvo. O que é nascido da carne é carne. As reformas morais que nós produzimos não são suficientes para levar você para o céu. É preciso nascer de novo. Mas em sétimo lugar, o que não é novo nascimento? Novo nascimento, meus irmãos, não é uma experiência hereditária. Lá em João 1, versículo 13 está escrito: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Às vezes eu gosto de perguntar às pessoas por onde ando, e pergunto assim: e você, meu irmão, está salvo? E a pessoa às vezes responde para mim: claro, eu sou filho do pastor da igreja.
A minha mãe, uma santa mulher de oração. Eu não sou filho de pastor. Deve ser coisa boa. Eu não sou. Ter uma mãe de oração, certamente é uma coisa fantástica. Mas isso não faz ninguém filho de Deus. Sabe por quê? Não é hereditário. Há um ditado aqui no Brasil que diz: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. É preciso nascer de novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Significa que você não pode produzir esse novo nascimento. Me permita ilustrar isso. Vocês que moram em São Paulo, como eu, quando chega um feriado longo e podem, querem sair da rotina, da azáfama, do trânsito intrincado de São Paulo. Então imagine que você vai para um lugar de montanhas. Imagine essa cena. O arvoredo, belíssimo, exuberante, com a sua cabeleira esvoaçando pelo vento. A grama verde, farfalhante. As águas cristalinas rasgando as entranhas do jardim engrinaldado de flores. Imagina o passaredo voando, cantando, as borboletas enchendo o espaço de cores multiformes. Imagina aquele perfume inebriante exalando das pétalas aveludadas dessas flores mimosas. Imagina aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e você contemplando toda essa beleza, tomado de emoção, responde para a sua própria alma: você quer saber de uma coisa? Hoje eu me faço um filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Você não tem esse poder. Eu não tenho esse poder. Só o próprio Deus pode produzir essa transformação no seu coração. O texto prossegue e diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa isso? Significa que nenhum ser humano tem competência para dizer para você assim: seja filho de Deus, nasça de novo agora. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem um concílio eclesiástico tem esse poder. A salvação está na mão de Deus, e só Ele pode produzir esse milagre na sua vida. Mas então, o que é novo nascimento? Já falamos o que ele não é, e o que ele é? Em primeiro lugar, novo nascimento, irmãos, é algo radicalmente novo, inédito, singular. Não dá para ser maquiado, não dá para ser imitado, não dá para ludibriar. Olha o versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muitos têm aparência, muitos até chegam e chegarão a dizer no dia final: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? Tinham cara de crente, tinham atitudes e ações de crentes, fizeram coisas e coisas extraordinárias. Aos olhos humanos seriam crentes da mais alta categoria espiritual, mas Jesus lhes dirá: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Porque não dá para imitar novo nascimento. O que é novo nascimento? Novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Essa palavra novo, nascer de novo, na língua grega, a palavra nothen, significa de cima, do alto, de Deus. Não é produzido na terra, não é esforço do braço humano, não é merecimento humano, não são consequências daquilo que você faz. Novo nascimento acontece lá em cima, é uma obra de Deus, exclusiva de Deus.
É uma operação que só o Espírito Santo pode fazer no seu coração, na sua mente, na sua vida. Nas palavras de Jesus, novo nascimento é como o vento. Você não está vendo o vento, está? Mas você sente o vento. Você sabe que ele existe. Você sabe que ele é real. Você conhece os efeitos dele. E Jesus foi categórico com Nicodemos. É como o vento, que sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Sabe o que significa isso? É que a ação do Espírito Santo, porque a palavra vento e espírito no grego e no hebraico, mesma palavra. Primeiro, a ação do Espírito Santo é livre. Significa que ele sopra onde quer. Ele não é domesticado, ele não é controlado, ninguém dá ordens nele, ninguém dirige ele é livre. Ele sopra aqui na igreja, ele sopra em casa, ele sopra no hospital, ele sopra lá no campo de futebol, ele sopra lá na boate da esquina, ele sopra lá na Cracolândia, ele sopra num leito de CTI, ele é livre. Bendito seja Deus, porque ele é livre. Ele sopra onde nós jamais sopraríamos. Ele alcança pessoas que nós já tínhamos jogado na lata do lixo da história. Ele pega um Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja, e o transforma e faz dele o maior missionário da igreja. Ele pega um facínora e faz dele um homem de paz. Ele pega um bêbado na sarjeta e faz dele um homem santo e piedoso. Ele pega um promíscuo e faz dele um homem santo e puro. Ele é livre. Mas mais do que isso, o vento sopra aonde quer. Sabe o que significa isso? Ele também é soberano. Ninguém pode impedir o vento de soprar. Você pode até medir a velocidade do vento. O serviço de meteorologia até avisa que o vento pode vir, mas ninguém pode barrar o vento, ninguém pode impedir o vento. Ele é soberano, ele chega e a obra dele é feita, a graça é irresistível, o chamado é eficaz. Ele pega a pessoa, mesmo quando ela não está buscando a Deus, como Saulo de Tarso, ele estava cheio de ira, ele ia prender os cristãos, e ali, naquela circunstância, o Senhor mudou a vida dele. O Espírito Santo está aqui hoje, e ele está soprando neste lugar. Eu não sei exatamente quem é você e como você veio aqui, e eu não quero, e na verdade não me importa saber, necessariamente neste tempo, ou nesse termo, se você é crente, se você é filho de crente, se você é neto de crente, se você é membro da igreja, se você é líder da igreja, se você trabalha na igreja, se você é estudioso da Bíblia, se você é um teólogo, se você conhece muito, se você tem influência no meio onde você vive. A grande pergunta nesta manhã é: você já nasceu de novo? Nicodemos continuou entendendo a linguagem de Jesus. Então Jesus entra direto no ponto principal e diz que: Nicodemos, você conhece a história. Como é que acontece o novo nascimento? Está lá relatado em Números capítulo 21. Quando o povo murmurava contra Deus e contra Moisés, o povo não suportava o pão que descia do céu, o maná, e então Deus se ira contra o povo, e Deus manda serpentes abrasadoras, que começaram a morder no povo, e para todo lado tinha serpente. Você saía da tenda, tinha serpente, você entrava na tenda, tinha serpente, você deitava na cama, tinha serpente, para todo lado tinha serpente, e o horror e o pavor tomou conta do arraial, e as pessoas começaram a morrer. E então diz a Bíblia que o povo vai a Moisés, e diz: Moisés, peça a Deus para tirar essas serpentes abrasadoras. E Deus foi a Moisés, e Deus disse para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, dependure-a numa haste, e haverá que todo aquele que foi mordido pela serpente, olhando para a serpente de bronze, vai ser curado imediatamente. E assim Moisés fez. E assim as pessoas olharam para a serpente de bronze, e foram curadas
do veneno das serpentes abrasadoras. Então Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É espantoso que Jesus use a figura da serpente para representar Ele mesmo, porque ao longo da Bíblia a serpente é um símbolo de Satanás. Satanás é a antiga serpente. Por que esta figura é usada? Meus amados irmãos, todos nós, sem exceção, fomos inoculados pelo veneno da antiga serpente. E esse veneno é mortífero. Esse veneno é o pecado. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a morte. Porque esses males todos não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus no tempo e na eternidade. Nós não podemos arrancar esse veneno de nós mesmos. Nós não podemos purificar a nós mesmos. Nós não podemos perdoar a nós mesmos. Nós não podemos transformar a nós mesmos. Mas diz a Escritura que quando Jesus foi pregado naquela cruz, diz a Escritura que Ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Diz a Escritura que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. E o veneno que estava dentro de nós, o veneno da antiga serpente, o veneno que nos matava e nos destruía, o veneno que é o pecado, foi lançado sobre Jesus. Naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento ele foi feito pecado por nós. Naquele momento ele foi feito maldição por nós. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele. Naquele momento o próprio Pai o desamparou, quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai não pode ampará-lo, porque naquele momento o meu, o seu, o nosso pecado estava sobre ele. E diz a Bíblia que naquele momento agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, aplicando nele o golpe da lei, para que toda a sua justiça fosse satisfeita, para que você e eu pudéssemos ser poupados eternamente. E quando você olha para Jesus, reconhece o seu pecado, sabe que você é pecador, sabe que o pecado mata, que a alma que pecar essa morrerá, e sabe que Jesus se fez pecado por você, e você olha para Ele, crê nele, nesse momento acontece o grande milagre do novo nascimento. Como é que o novo nascimento ocorre? Primeiro, quando você reconhece que você é pecador, que você não pode salvar a você mesmo, que não há nada que na terra seja feita, nem ritual, nem cerimonial, nem qualquer ato místico ou sincrético, não importa o que você faça, você se flagelar, você se arrebentar buscando alternativas e mais alternativas, nada disso pode resolver o seu problema. Você é um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores, mas quando você olha para Jesus e entende que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, que Ele ressuscitou para a sua justificação, e você crê nele como seu Salvador pessoal, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aí você nasce de novo, e aí você é membro da família de Deus, e aí você é regenerado, e aí você é selado com o Espírito Santo a promessa, e o seu nome está escrito no livro da vida, e nada nem ninguém pode arrancar você daí para frente dos braços de Jesus. Se você crer, não há condenação sobre a sua vida. Se você crer, você tem a vida eterna. Se você crer, daqui para frente você vai andar na luz, ser nova criatura, e tudo se fará novo na sua vida. Eu hoje conclamo a você, em nome dos patriarcas, em nome dos profetas, em nome dos apóstolos, a crer no Senhor Jesus. Eu conclamo você hoje em nome do Cordeiro, em nome do Espírito, em nome da noiva do Cordeiro, a crer no Senhor Jesus. Porque não há nenhuma outra alternativa para você, a não ser que você nasça de novo. Todos vocês certamente, ou pelo menos a maioria daqui, já assistiu o filme A Lista de Schindler.
um dos clássicos do cinema, que retrata uma realidade tão dura do Holocausto. E Oskar Schindler, sendo um homem rico, tocado de compaixão, resolve de uma maneira muito sutil resgatar judeus condenados à morte. Compra muitos deles, faz uma grande lista, os transfere para uma fábrica fictícia na então Iugoslávia para poupá-los. A guerra termina, os judeus estão livres, mas ele está debaixo do rigor da lei. E quando ele sai para o pátio para comunicar aos judeus que estão lá, comprados por ele, protegidos por ele, ele vê o seu carro de luxo estacionado no pátio e começa a chorar. Disse: com este carro eu teria comprado mais 20 vidas que pereceram. Ele olha para o seu botão de ouro na lapela do seu paletó e começa a chorar de novo. E ele diz: com esse botão eu teria comprado mais 2 vidas que pereceram. E ele termina com uma frase lapidar: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Você vale mais do que o mundo inteiro. Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Porque esta é uma manhã de salvação. Esta é uma manhã de festa no céu e de alegria na terra. Feche os seus olhos. E a palavra que Jesus disse a Nicodemos ecoa agora nos seus ouvidos. Em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A palavra de Jesus ecoa agora na sua mente. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Escute a ordem de Jesus para você. Importa-vos nascer de novo. Eu não estou perguntando se você é crente, e nem estou perguntando se você é filho de crente. Não estou perguntando se você é membro desta igreja ou de qualquer outra igreja. A pergunta que eu lhe faço é essa: você já nasceu de novo? Eu não estou perguntando a você se você conhece muito Bíblia, se você ensina Bíblia. Nem estou lhe perguntando se você tem um posto de liderança na sua igreja. Não é essa a minha pergunta. Você já nasceu de novo. Hoje pode acontecer o maior milagre de Deus na sua história. Hoje você pode nascer de novo. Com seus olhos fechados, enquanto a igreja toda ora, eu gostaria de saber se alguém aqui nesta manhã quer entregar sua vida para Jesus e passar por esta gloriosa experiência do novo nascimento. Levanta uma das suas mãos, nós queremos orar em seu favor. Glória a Jesus. Mais alguém? Glória a Jesus, 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 glória a Jesus. Mais alguém aqui? Levante a sua mão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alta para que eu possa ver. Mais alguém na galeria? Tem alguém? Levante a sua mão. Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Ah, Senhor, nós te adoramos nesta manhã, porque Tu és o Deus da salvação. Porque aqui pessoas ouviram a voz do Evangelho, a voz do bom pastor, e acolheram esta palavra. Meu Deus, sela estes corações com o Espírito Santo da promessa. Dá-lhes alegria e a certeza da vida eterna. A Ti rendemos toda a honra, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Amém.